Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 34, capítulo 24, da identidade dos espíritos. A questão de número 10, livro dos médios, né? Então, modos de se distinguir os bons dos maus espíritos. Então, nesse capítulo aqui, Allan Kardec, ele nos ensina como separar o joio do trigo, como distinguir aquele impostor, aquele charlatão, aquele mistificador, dos não impostores. Então, olha só para você ver, na questão de número 10, primeiramente eu tenho que dizer, né? Tem uma turma aqui que eu falei, não, dá licença. Tem Rodrigo, tem Fernando, tem senhor Cássio, vó Leontina, Marcílio Colombar. Eu falei, não, vocês dão licença. Pelo amor de Deus, gente. Então, Kardec diz aqui assim, ó. Os bons espíritos nunca ordenam. É natural, né? Os bons espíritos, eles nunca ordenam. Os bons espíritos, né, não se impõem. Os bons espíritos não se impõem. Eles não impõem. Os bons espíritos não exigem. Os bons espíritos, eles não cobram nada das pessoas. Os bons espíritos, eles não julgam, eles não desfazem de ninguém. Os bons espíritos agem como, posso dizer, como Deus, imparcial. Os bons espíritos são detentores do amor incondicional. Eles nos ajudam por amor. Porque nós que necessitamos deles. E não eles de nós. Porque você acha que Deus necessita de nós? Deus precisa de nós. Você acha que Jesus precisa de nós? Você acha que o Espiritismo precisa de nós? Não. Nós quem precisamos deles. Nós quem necessitamos do professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes. Nós. Então, observemos bem. Os bons espíritos, né, eles não se impõem. Eles aconselham. Os bons espíritos, me desculpe. Os bons espíritos, eles nos aconselham. Eles aconselham. E, se não são escutados, nós temos que entender isso aí, ó. Olha só para você ver aqui como é importante isso aqui. Os bons espíritos, eles nos aconselham. E se não escutado, retiram-se. Isso é o que mais tem acontecido, é o que mais tem ocorrido.
Isso acontece todos os instantes. Os bons espíritos, eles nos aconselham, eles tentam de tudo para desviar o indivíduo daquela rota. Mas se o indivíduo não escuta, eles retiram-se. Aí você pode pensar assim, mas o fato dos bons espíritos nos deixar ao relento, isso não é falta de caridade deles? Ora, eles estão dizendo, primeiro, eles aconselham. Nós temos que entender que para que uma equipe espiritual abandone um médium ou uma casa espírita, eles batalham aproximadamente uns 10, 15 anos ininterrupto, dia e noite. Eles trabalham aqueles médiuns, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, aconselhando-os durante uns 10, 15 anos, mostrando-lhes as consequências dos atos. Eles não medem, os bons espíritos não medem esforços para nos esclarecer, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então você observa 10, 15 anos depois que eles muito nos aconselham, que eles percebem que nós não escutamos os conselhos deles, aí que eles se retiram. Porque, com todo respeito, você tem que entender uma coisa. Me desculpa. Você já viu aquele ditado de que óleo e água não se misturam? É a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Está dentro da história aqui. Como é possível um médium de cura, vamos pensar assim, promíscuo, charlatão, mistificador, que cobra, sabe? Cobra consulta, cobra os tratamentos espirituais que os espíritos realizam através dele. E uma equipe liderada pelo espírito, vamos assim dizer, ou pela equipe do professor Eurípides Barçanufo ou do Dr. Bezerra de Menezes. Você entende que eu coloco essas duas equipes por uma questão de afinidade mais com estas equipes, porque nós fazemos parte dessas duas equipes. Então, não condiz com as leis divinas as atitudes daquele médio, daqueles médios, daqueles integrantes daquela casa espírita. Não condiz. Não significa que os benfeitores espirituais do bem se afastam
aqui está no sentido duplo. Retiram-se. Mas, na verdade, é sentido duplo. Isso é psicologia. O médio e os integrantes e a casa que age dessa forma é que se afastam da equipe espiritual ou das equipes espirituais, porque não tem só uma equipe numa casa espírita. Então, os médios e os integrantes é que se afastam das equipes. E nós achamos que as equipes espirituais é que afastam de nós. Não. Por eles serem espíritos puros, espíritos nobres, eles continuam do mesmo modo. Mas nós perdemos sintonia com eles devido ao nosso desequilíbrio. E quando nós perdemos a sintonia com eles, semelhante atrai semelhante. Então nós atraímos para junto de nós espíritos espíritos do mesmo nível nosso, do mesmo nível que o nosso. Espíritos impostores, espíritos charlatões, mistificadores. Esses espíritos substituem esses espíritos nobres. Você entendeu como que é? Mas os espíritos nobres continuam ali, mesmo assim nos amparando, porque o Pai não desampara ninguém. Eles só não conseguem atuar através mais daqueles médios e daqueles integrantes, porque os médios e os integrantes mudaram de sintonia e sintonizaram com outros seres inferiores. Porque o dia que os integrantes e os médios deixar aquela sintonia e entrar em sintonia com aqueles espíritos superiores, eles continuam trabalhando, eles continuam o trabalho com aqueles médios, com aqueles integrantes daquela casa espírita. Porque para Deus, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais para Deus. Vejamos bem. Para Deus, todos nós somos iguais. Você sabia que para Deus, eu, você, somos iguais a Jesus? Você sabia disso? Vamos começar a raciocinar. Para Deus, todos os filhos, tudo é igual. A diferença há entre nós, devido à desigualdade evolutiva, porque você há de convir comigo que entre nós e Jesus existe uma diferença muito grande na evolução. Mas por quê? Porque Jesus é um espírito mais experiente, é um espírito muito mais velho que nós, é um espírito que, desde o princípio, como se diz o ditado, até onde ele se encontra, seguiu em linha reta, segundo Emmanuel. Nosso Senhor Jesus Cristo não cruzou os braços, ele não perdeu tempo. Agora nós não, né? Uma aguinha de coco, né? Um abatá, uma coisinha assim, a gente já, né? Começou a bater naquele pandeiro assim, a gente já começa aquela coceira no pé,
aquela coceira na coluna, já começa as ilusões aqui da Terra. Então fica mais difícil, né? É aí que está a desigualdade evolutiva. No universo, nos universos, por todas as dimensões, por toda a eternidade, não existe sequer um espírito no mesmo nível que o outro, igual ao mesmo, igual o outro. Não existe. Existe a desigualdade evolutiva. Isso existe, né? Então, olha só para você ver. Retiram-se, olha só, sequência. Os maus são imperiosos. Os espíritos maus, eles são imperiosos. Né? Dão ordens. Os espíritos maus, eles dão ordens. Tem que ser assim. Você entendeu? E você não me obedeça para você ver, não, que eu vou te degolar. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: são intimidações? Não deixa de ser. Mas que eles logram êxito, eles conseguem sim lograr êxito. Nós não devemos desrespeitá-los, não. Querem ser obedecidos e não se afastam. Os espíritos maus, eles dão ordem, querem ser obedecidos e não se afastam. Haja o que houver, eles não se afastam. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. Todo espírito que impõe, ele trai a sua inferioridade. Ele trai a si próprio. Ele trai a si mesmo. Impôs, exigiu, julgou, cobrou da pessoa, que eu quero dizer assim, cobrou uma atitude. Pois vamos pensar da seguinte forma, porque existem várias formas de cobrar. Cobra financeiro, cobra moralmente, cobra fisicamente. Então, por exemplo, você chega e o espírito diz assim para você assim: mas você sabe por que você está desse jeito, né? Olha só, vê se é atitude. Você sabe por que você está no fundo do fosso, né? Você está no fundo do fosso porque você não tem moral. Você está no fundo do fosso porque você nunca prezou o respeito por ninguém. Você plantou, agora você está colhendo. Isso é forma de um espírito do bem agir? Não é. Então, tem tanta coisa, gente, que a gente tem... Tá, eu vou usar esse termo. Há tanta coisa que as pessoas teriam que aprender com relação à doutrina dos espíritos, com relação à erraticidade. Mas tanta coisa, tanto absurdo que acontece, né? Então, continuando, esses espíritos são exclusivistas, né?
Então eles são exclusivistas. E absolutos em suas opiniões. Eles são exclusivos. E são absolutos nas opiniões deles. Impera as opiniões deles. Eles são exclusivos. As minhas opiniões são exclusivas. Impera as minhas opiniões, os meus desejos. Por isso que eles são exclusivistas. E exclusivistas. Então eles imperam. Agora veja bem. Continuando. Pretendem ter o privilégio da verdade. Eles pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão. Eles exigem crença cega. Você tem que crer cegamente no que eles dizem. Por saberem que a razão os desmascariam. A razão desmascara esses espíritos exclusivistas, absolutos, esses espíritos charlatões e mistificadores. Agora eu posso dizer uma coisa para você? 97% dos espíritas no Brasil são médiums desses espíritos exclusivistas, desses espíritos absolutos, desses espíritos charlatões mistificadores. E pelo fato deles encontrar-se na erraticidade atuando no plano físico, todos os médiuns que trabalham com esses espíritos no corpo físico também são espíritos obsessores, charlatões, mistificadores que encontram-se no corpo físico. Eu acho que por isso que de vez em quando Fernando, Rodrigo vem, porque eles acham que eu não devo usar essas colocações. Então eles vêm com aquela mansitude, né? Mansitude deles e tal. Mas a verdade é essa. Charlatão atrai charlatão. Só existe o charlatão, os mistificadores, os hipócritas, os egoístas, os orgulhosos na erraticidade, porque no plano físico, estes mesmos no plano físico também têm lá os seus parceiros reencarnados. Porque semelhante atrai semelhante. Agora, uma coisa eu tenho para dizer. Esses espíritos, esses exclusivistas, esses absolutos, esses espíritos impostores, charlatões, mistificadores, eles só fazem graça nas casas espíritas meia boca. No próximo vídeo eu vou esclarecer um pouquinho o que é casa espírita meia boca. Se vó Leontina deixar também, né? Essas casas espírita meia boca, porque a casa espírita séria, onde estudam as obras de Kardec, onde se estuda as obras de Kardec, onde todos buscam a teoria e depois agrega à teoria uns 20% de prática, mas a essa prática é relativa, pode estar relacionada ao atendimento espiritual, como pode também estar relacionada à assistência social, às obras filantrópicas. Tem tanta coisa, gente, que se a gente for falar aqui, precisa de uns 50 vídeos só com relação a esse tema.
Então nós vamos para o próximo vídeo, mas esclarecendo que esses espíritos exclusivistas, né? Esses absolutos, porque você sabe o que significa esses espíritos exclusivistas, né? Exclusivista é só, por exemplo, o médium na casa espírita, ele só recebe o espírito X. Ele não recebe mais ninguém. É o médium exclusivista. É o médium exclusivo das trevas. Só pode ser das trevas. Porque o bem não age dessa forma. Então tá aí uma forma, tá aí uma fórmula das pessoas separar o joio do trigo. Chegue numa casa espírita, analise, avalie tudo isso, deparando-se com um item desse contrário, fuja. Você não é obrigado. Porque se você prevalece, depois não reclame, hora que você tiver que prestar contas. Vamos para o próximo vídeo.